Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer a unidade curricular da área de Ciências Humanas, Desmatamentos e Conservação na região amazônica. É uma unidade curricular que dialoga mais estreitamente com a temática biodiversidades e sociodiversidades da Amazônia e tem como foco os eixos estruturantes: empreendedorismo, investigação científica e processos criativos. E para dialogar sobre essa unidade curricular, nós vamos conversar com o coordenador da área de Ciências Humanas, Pablo Matos. Olá, professores e professoras. Eu sou Pablo Matos, eu sou coordenador da equipe de Ciências Humanas, que é responsável pela elaboração do material dos itinerários amazônicos nessa área. Eu trabalho junto com uma equipe de redatores e redatoras, mas hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esse material. Eu vou começar apresentando a unidade curricular de número 1 e começar falando para vocês como que a equipe pensou essa relação da unidade com o aprofundamento. A equipe ela buscou ser muito fiel ao que o documento orientador solicita, que é a Base Nacional Comum. Então, a gente procura, nessa unidade curricular, trabalhar o aprofundamento das competências, as competências da área das ciências humanas, mas também as competências gerais da educação básica. Esse itinerário também possibilita o aprofundamento das categorias que fazem parte do conjunto das ciências humanas no ensino médio, tempo, espaço, fronteira, território, indivíduo, natureza, sociedade. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, com um pouquinho mais de detalhamento. E também busca o aprofundamento das habilidades dos eixos estruturantes. Isso também, já eu falo com vocês. Então, cabe ressaltar que a ideia de um itinerário formativo, a ideia de um aprofundamento dessa aprendizagem, ele não é um aprofundamento vertical, ou seja, ele não é um aprofundamento de uma temática, ele não é um aprofundamento da gente reforçar aspectos que porventura não tenham sido trabalhados na formação geral básica. A ideia é que a gente amplie horizontalmente as perspectivas que esses estudantes vão ter de analisar, categorizar, avaliar, a partir dessas competências, temas e objetos do conhecimento. Nesse sentido, eu posso trazer alguns exemplos para vocês de alguns objetos do conhecimento que estão dentro da unidade curricular de número 1 e como que, através desses objetos do conhecimento, a gente amplia algumas competências da área de ciências humanas. Por exemplo, o módulo 1 é um módulo onde os estudantes vão fazer uma análise de conflitos socioterritoriais na região pan-amazônica, ou seja, na região da Amazônia internacional, e ao final desse módulo, esses estudantes vão fazer uma simulação de um fórum de cooperação internacional, onde eles vão ter a oportunidade de comentar sobre esses casos, apontar solução para esses casos e se colocar de maneira crítica e consolidada num debate público a respeito desses conflitos. Então, nesse sentido, tratando das competências da área de ciências humanas, esses jovens vão ter a oportunidade de analisar um processo social e político, que é esse processo de conflito socioterritorial, muitas vezes vinculado à exploração dos recursos naturais do solo, disputa por terra. Eles vão ter a oportunidade de analisar esses processos, estabelecer análise e relações entre esses conflitos, fazer comparações entre esses conflitos que ocorrem em diferentes países da Amazônia internacional e compreender, a partir de diversos processos epistemológicos dentro do campo das ciências humanas, as relações de poder que figuram nessas dinâmicas e nesses conflitos socioterritoriais. No que se refere ao fórum, à simulação desse fórum de cooperação internacional, por exemplo, esses estudantes eles vão ter a oportunidade de identificar conflitos, identificar desigualdades, identificar violações dos direitos humanos, propor soluções de combate a essas violações,
identificar as relações e os grupos sociais envolvidos nessas violações, nessas desigualdades, mas também vão ter a oportunidade de combater essas injustiças com base em preceitos dos direitos humanos, a partir de uma postura argumentativa consolidada nessas análises baseadas em processos das ciências humanas, em cima de dados, representações cartográficas, trabalhos científicos, né? Ou seja, para consolidar essa argumentação e participar de um debate regional, né? Na comunidade escolar, trazendo informação, fazendo uma avaliação crítica sobre esses conflitos. Então, esse exemplo eu trago para vocês como que a gente pretende endereçar esses estudantes no caminho desse aprofundamento, ou seja, essas competências da área de ciências humanas, elas vão estar tendo a oportunidade de serem ampliadas a partir desses aspectos. No que se refere às habilidades dos eixos estruturantes, eu também posso trazer para vocês alguns exemplos mais detalhados dessa unidade curricular 1. Por exemplo, no módulo 1, que é o módulo que eu acabei de comentar sobre os conflitos socioterritoriais e da organização desse fórum internacional, esses estudantes eles vão estar em contato com as habilidades do eixo estruturante de investigação científica, ou seja, eles vão empreender investigações, análise, sistematização, síntese, comparação. Eles vão ter oportunidade também de, a partir de um posicionamento criativo, encontrar soluções criativas a partir desses processos das ciências humanas, soluções criativas para a organização desse fórum, né, para a simulação desse fórum de cooperação internacional, mas também vão estar sendo colocados a experimentar situações onde eles vão estar mobilizando e mediando conflitos e problemas, buscando soluções. Isso também possibilita que o eixo de mediação e intervenção sociocultural esteja presente nesse módulo. No módulo 2, por exemplo, que é um módulo onde a gente busca fazer uma análise de modelos de produção e a relação desses modelos de produção com o desmatamento a partir de duas rodovias, a BR-163 e a Transamazônica, esses estudantes eles vão ter oportunidade de desempenhar também essas habilidades de investigação científica na investigação das formas de ocupação, né? Basicamente, para citar dois exemplos aqui, as formas de ocupação tanto de povos quilombolas, né, que muitas vezes são silenciados na região amazônica, mas povos indígenas também, a partir da experiência dos povos da Xaninca, para compreender um pouco dessa dinâmica de formação territorial. E a partir disso, a gente consegue fazer com que esses estudantes, a partir do eixo estruturante do empreendedorismo, eles proponham mapeamentos infográficos que tragam informações, né, e promovam projetos de informação para a comunidade a respeito de redes de produção agroecológica, de alimentação saudável e de formas de produção sustentável, né? Ou seja, então, esses são alguns dos módulos que aparecem nesse módulo 2. No módulo 3, por exemplo, que é um módulo que está centrado na análise dos desmatamentos e das perspectivas econômicas para as regiões amazônicas, esses estudantes, novamente, vão estar em contato com habilidades da investigação científica na análise dos diferentes desmatamentos, a caracterização e qualificação desses desmatamentos, comparando com dados oficiais das Nações Unidas. Eles vão ter oportunidade também de, dentro do eixo estruturante do empreendedorismo, empreender projetos individuais e coletivos, propondo novos objetos de desenvolvimento sustentável, olhando para modelos econômicos e as suas relações com o desmatamento e os impactos que esses desmatamentos trazem para esses processos econômicos. Os estudantes vão ter a possibilidade de avaliar criticamente e propor novos objetivos do desenvolvimento sustentável. No módulo 4,
os estudantes vão ter a oportunidade de partir de uma análise do conceito de racismo ambiental, ou seja, dentro de uma perspectiva de investigação científica, um trabalho com conceito a partir de dados e informações, compreendendo o impacto do racismo ambiental na região. A partir do empreendedorismo desses jovens, eles vão estar organizando a simulação de coletivos de jovens que lutem em prol dos direitos humanos ou da conservação amazônica, compreendendo o impacto do racismo ambiental nessas lutas, nessas populações amazônicas, sejam ribeirinhos, quilombolas, indígenas, castanheiros, enfim, de maneira geral, como que o racismo ambiental ele traz um impacto para essas lutas e, dentro da perspectiva do eixo estruturante de processos criativos, esses estudantes vão poder produzir expressões artísticas, poemas, músicas, paródias, representações artísticas, dessas formas de luta, dessas formas de expressão das juventudes amazônicas para esse módulo. Então, a ideia é que essa miríade de eixos estruturantes possa se fazer presente dentro desses fazeres pedagógicos e sobretudo, nas culminâncias, né? Não apenas, mas sobretudo nas culminâncias desses módulos. A importância dessas operações, né, de aprofundamento tanto das competências quanto das habilidades dos eixos estruturantes possibilitar que esses jovens, ao final do curso desse módulo, né, esses estudantes eles possam estar aptos para estabelecer análises, né, e caracterizações dos diversos desmatamentos da região amazônica, né, ou seja, qualificando as diversas formas de desmatamento, os diversos impactos, os diversos atores envolvidos nesses desmatamentos, né, tanto os atores promotores de desmatamento, quanto os atores que sofrem com esse desmatamento, né, e ao final esses estudantes eles vão ter a possibilidade também de compilar, sistematizar as diversas experiências, né, desses diversos atores, né, promotores ou vítimas, né, de um desmatamento. Eles vão ter a oportunidade de compilar, sistematizar isso a partir de ferramentas das ciências humanas, compreendendo esses projetos. A gente acredita que com isso, esses jovens vão estar reunindo ferramentas, né, para que eles possam colocar em seus projetos de vida esses saberes e essas análises, compreendendo os desmatamentos, os seus impactos, analisando e caracterizando os diversos atores envolvidos nesses desmatamentos, né, e nas redes urbanas, nos impactos socioambientais causados pelos desmatamentos, e reunindo uma série de ferramentas a partir dessas compreensões para que eles possam tocar seus projetos de vida, tanto a nível local, regional ou até global, né? E isso sempre pautado numa perspectiva dos direitos humanos, que também estão dentro dessa unidade curricular de número 1. Ficamos por aqui e até a próxima.